Vamos orar. Amado Deus, nosso Pai, nosso Criador, aqui estamos porque cremos que Tu és o único Deus, Criador dos céus e da terra, nosso Senhor e nosso Salvador. Aceita, portanto, nossa adoração, aceita nossa oração, responde-nos conforme a Tua bondade, pois nos submetemos ao Teu governo, à Tua orientação e aos Teus planos. Comunica-nos na Tua palavra, aumenta a nossa fé, Senhor, aquece a nossa esperança, por amor de Jesus. Amém. Quero convidar você a fazer uma viagem hoje, pelo mundo da rebeldia. Alguém aqui já apanhou de papai e mamãe por causa de rebeldia? Quero ver as mãos. Meu Deus, quanta gente rebelde. O senhor também, pastor Orlando? É mesmo. Jezeel, você já apanhou de Miralva, você já fez isso para Miralva. Por que é que nós odiamos tanto a rebeldia e ao mesmo tempo somos tão rebeldes? Os mariners americanos têm um pensamento rebelde que eles dizem assim: viver por nada e morrer por alguma coisa. O mundo passou a enaltecer esse sentimento de rebeldia, ilustrado e propagado por Hollywood através de alguns filmes famosos como Juventude Transviada, que aliás essa juventude já faz dezenas de anos, já não é mais juventude, Curtindo a Vida Adoidado, e outros filmes do gênero, que enaltecem a rebeldia desde que você faça algo bom. Mas a rebeldia incomoda qualquer autoridade. O nome rebelde, ou o verbo rebelar, vem do latim bellum, quer dizer guerra, que dá origem à nossa palavra beligerante, que é guerrear. Rebelar é fazer guerra contra alguma coisa ou contra alguém. Então, rebelde é aquele que está sempre pronto para o confronto, para a guerra. Na Bíblia, rebeldia é associada ao pecado contra o Espírito Santo, que incomoda muitas consciências dentro da igreja, porque algumas pessoas acham que já cometeram o pecado contra o Espírito Santo porque sabem que determinados procedimentos são pecaminosos, mesmo assim eles cometem, sentem prazer, porque alguns pecados têm um gosto muito bom, e aí eles ficam na dúvida se já pecaram contra o Espírito Santo. Rebeldia. Esse texto de Números 15 ilustra um pouquinho a atitude de rebeldia. Mas a pessoa que fizer alguma coisa temerariamente, e esse advérbio aí, temerariamente, é o X da questão. A pessoa que faz isso blasfema ao Senhor, por haver desprezado a palavra do Senhor e quebrado o seu mandamento, essa alma certamente será expulsa, extirpada, e sobre ela recairá sua iniquidade. Eu tive um professor, Richard Davidson, especialista em hebraico, e ele disse que esse temerariamente era mais do que um advérbio, era uma expressão que tinha um significado de punho fechado. É aquela pessoa que você diz para ela algo e ela contradiz, não porque não entendeu, ela entendeu, e ela de punho fechado, atitude de desafio. Isso é o que significa a rebeldia que é associada ao pecado contra o Espírito Santo. A pessoa blasfema do Senhor, a pessoa despreza a palavra do Senhor. Mais na frente vamos retomar esse conceito. Rebeldia não é ignorância. Ok? Rebeldia só acontece quando se entende e se discorda teimosamente, com desafio, com desrespeito e com desconsideração para com a autoridade. Bom, a Bíblia tem alguns rebeldes famosos contra Deus. O primeiro, o principal, o originador da rebeldia, quem foi? Lúcifer, o amigo dos jovens. Amém? Não?
Vocês estão acordados, então. Se Lúcifer não é amigo do jovem, você tem que dizer uma frase que eu aprendi aqui na Bahia. Lá ele. O primeiro rebelde, o originador da rebeldia foi Lúcifer, o amigo dos jovens. Esse lá, ele está muito fraco, não deu para expulsar não, ele ainda está ali, ó. O amigo dos jovens, Lúcifer. Agora ele ficou mais ou menos incomodado. O texto de Ezequiel, referindo-se ao governante espiritual de Tiro, diz: elevou-se o teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Na rebeldia de Lúcifer, Ellen White diz que foi-lhe oferecido o tempo necessário para ele repensar, as portas nunca foram fechadas, ele poderia conversar, voltar atrás, e depois de muito tempo, diz Ellen White, ele não aceitou. No livro Paraíso Perdido, Milton diz que Lúcifer respondeu assim: prefiro ser rei no inferno a ser escravo no céu. Essa é a atitude de rebeldia. Ele não tinha dúvidas, ele não tinha ignorância, ele sabia, ele entendeu, mas ele escolheu se opor. A atitude de rebeldia, como o próprio nome diz, é a questão de enfrentar, desafiar, guerrear. Então Lúcifer trouxe a sua rebeldia para este mundo, e aí o primeiro rebelde deste mundo foi uma mulher. Será que as mulheres são mais rebeldes que os homens? Será? Ainda hoje não? Ou foi só Eva? O pastor Juan está balançando a cabeça assim, né, pastor? O senhor vai dormir em casa hoje, pastor? Mais ou menos, né? Não sei, eu tenho uma tese que eu vou escrever um livro, se Deus me der vida o suficiente, eu acho que até os 45 anos a mulher faz as vontades do marido. Depois dos 45 ela só faz o que ela quer. Eu estou nessa fase. O que Eva fez? Eva ouviu Deus dizer: tudo é seu, menos isso aqui. Eva não tinha motivo nenhum para desconfiar de Deus. Então, uma pessoa estranha que nada tinha feito por ela chegou e disse: não, Deus está mentindo, Ele está escondendo algo de você, Ele quer lhe explorar, Ele não quer que você cresça, você pode ser melhor do que Ele, e, aliás, você pode ser igual a Ele. Eva, então, desconfia de Deus, acredita nas acusações de Lúcifer e peca de forma rebelde, porque a rebeldia inspira-se na desconfiança e na acusação. Não existe rebelde bonzinho, que não acusa, que não desconfia, que não denigre a imagem. Outra rebeldia bem interessante fora a dos antediluvianos. Porque Noé construiu a arca e dizia: olha, é para a salvação de vocês. E eles, com a presunção do seu conhecimento científico, que era bastante elevado, eles diziam: nunca choveu. Nós temos conhecimento de que não tem como chover tanto quanto você pensa. Não tem. Aqui sobe um orvalho, molha a relva aqui. Isso que está falando é loucura. Nós somos uma mente científica. Sabe, a presunção também é um alimento, é um alicerce forte da rebeldia. Claro que a presunção tem uma irmã gêmea ou um irmão gêmeo chamado orgulho, não é? Então vem talvez o centro da mensagem de hoje, que é a Torre de Babel. Esse é um assunto que eu entendo muito, porque a minha família é Torres, então a gente entende muito desse assunto. Lá na Paraíba, em João Pessoa, tem o bairro da Torre, que era a fazenda do meu bisavô. Pense num povo chique. E virou, a região era chamada, a fazenda era chamada de Torrelândia, a fazenda dos Torres. E aí meu avô vendeu tudo, e eu fiquei sem nada. E a fazenda dele virou o bairro da Torre. Talvez tenha sido lá a Torre de Babel, não sei. Mas a Torre de Babel está lá em Gênesis 11. Diz assim: disseram uns aos outros: eia, façamos tijolos e queimemo-los bem,
E foi-lhes o tijolo por pedra e o betume por cal. E disseram: eia, edifiquemos nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque nos céus, e façamo-nos um nome para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Onde está a rebeldia aí? Após o dilúvio, Deus chamou Noé e sua família e disse-lhes o que tinha dito para Adão e Eva: multipliquem-se, encham a terra, distribuam-se pela terra, colonizem a terra toda. Com o passar do tempo, as pessoas começaram a questionar o motivo de Deus ter enviado o dilúvio. Até hoje nós encontramos pessoas que questionam porque Deus agiu com o seu juízo, destruindo as pessoas de então. E os descendentes tardios de Noé desenvolveram essa desconfiança de Deus. E começaram a pensar uns com os outros: e se Deus mandar um dilúvio novamente? Noé e sua família diziam: o arco-íris é o sinal de que Deus prometeu nunca mais mandar dilúvio. Mas eles não acreditavam mais em Deus. Note, a rebeldia se alimenta da desconfiança, da acusação, da soberba, de olhar para si e achar que pode ser bem-sucedido sem Deus. E eles então disseram: vamos construir uma cidade. Nada de se espalhar, porque juntos somos mais poderosos. Juntos nós podemos encarar Deus. Vamos construir uma torre que toque até o céu. Porque se Deus mandar um outro dilúvio, a gente tem onde se proteger. A ideia dessa torre era um monumento à sua inteligência, à sua engenhosidade, a capacidade de engenharia muito elevada naqueles tempos. Fama, um nome grandioso, capacidade enaltecida. Veja, presunção, os mesmos sentimentos de Lúcifer, de Eva, dos antediluvianos. Mas aqui eles constroem a chamada Torre de Babel com um desafio claro ao que Deus tinha ordenado: espalhe-se, povoem a terra e acreditem que nunca mais eu vou mandar um dilúvio de água. Mas eles disseram: mesmo assim nós não acreditamos em você. Estamos preparados se você nos trair, porque na verdade nós não acreditamos em você. Vamos construir uma torre com nossa própria capacidade e não dependeremos mais de você. Babel foi o nome dado a esta torre. O significado de Babel, de fato, não é confusão, como muitos pensam, mas é porta de Deus, ou portal dos deuses, porque eram pessoas que já eram idólatras nessa época. E eles disseram: vamos construir uma torre que toque o portal dos deuses. Mas há uma raiz hebraica, balel, parecida, que significa confundir. Então a Bíblia cita essa raiz hebraica, confundir. E como Deus causou a confusão na comunicação de todos eles para interromper a construção daquela torre, no meio religioso, Babel significa confusão. Mas a ideia seria portal dos deuses. Seria a Torre de Babel a origem dos idiomas? Façamos esse parêntese aqui. Bom, Ellen White diz que aqueles que compreendiam a fala uns dos outros uniram-se em grupos, alguns foram para um lado, outros para o outro. Então, ela sugere claramente que grupos que se entendiam saíram. Houve uma confusão do jeito de falar. Mesmo que isso tenha sido temporário, ao se espalharem e se isolarem geograficamente, eles se estabeleceram numa circunstância que o pessoal da linguística diz que é o ponto essencial para o surgimento de um novo idioma. Acredita-se que o isolamento geográfico das comunidades tenha causado o surgimento de línguas distintas. Mesmo assim, em cada idioma existem palavras semelhantes em outros idiomas, o que indica um tronco comum. Mas o isolamento geográfico, de fato, quando se espalharam, é o ponto principal para o surgimento de novos idiomas. Qual é a ligação de Babel com Babilônia? Faltou um B ali, não é? Babel e Babilônia. Na cultura babilônica,
o deus Marduk criou a cidade de Babilônia, mas historicamente Babilônia é considerada como sendo fundada por Nimrod, que é citado na Bíblia, né? E das ruínas da Torre de Babel surge a grande cidade de Babilônia, conhecida como aquela que tem os jardins suspensos da Babilônia, simplesmente porque a esposa de Nabucodonosor tinha saudade das suas terras, onde ela via as flores, as campinas floridas, e ela lá em Babilônia, cercada de muros, dentro do palácio, não podia ver, então ele mandou construir patamares e construiu jardins em cima dos patamares para sua esposa não sentir tanta saudade de casa. Isso é que era marido, viu, Jezeel? Você não chega nem aos pés. Isso é que era marido. Já construiu um jardim para sua esposa? Se não puder construir, compre um. Babilônia com o significado de confusão e Jerusalém com o significado de paz. O nome Jerusalém, Yerushalom, significa monte da paz. Há então na Bíblia, na linguagem profética, essa tensão, essa disputa entre Babilônia e Jerusalém. Babilônia nas profecias é o centro das operações de Lúcifer, o anjo rebelde. Babilônia é o centro das operações de Deus, da salvação, de Emanuel, o Deus conosco. Jerusalém, obrigado. Então há a tensão entre confusão e paz. E você vê isso em todos os escritos proféticos, inclusive no Apocalipse. No Velho Testamento, nós temos algumas histórias muito interessantes e algumas profecias que alguns não entendem, porque ela está falando do rei de Babilônia e de repente está falando de Lúcifer. É que nas profecias, algumas figuras são escolhidas para representar seres espirituais. Babilônia era a capital da rebeldia. Nas profecias, o centro de Lúcifer. Embora tivesse um rei terrestre aqui, que levou o povo de Israel ao cativeiro, que destruiu o templo de Deus, que profanou o templo do Senhor, mas as ações desse rei terrestre são atribuídas ao seu governante espiritual. Por isso, lá no capítulo 14 de Isaías, Deus manda o profeta Isaías fazer uma lamentação sobre o rei de Babilônia, mas na verdade não é o rei terrestre, e sim o governante espiritual de Babilônia, que é Lúcifer. Essa é a Babilônia espiritual, a Babilônia profética. E ele diz assim: como caíste desde o céu, ó estrela da manhã, filha da alva. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte, que era a localização geográfica da Babilônia com base em Israel. Subirei sobre as alturas das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo, e contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. São as declarações de Lúcifer, ou sobre Lúcifer, que é prefigurado aí pelo rei de Babilônia. Isso porque Lúcifer trabalhou nesse mundo contra Deus usando as nações. Enquanto Deus escolheu Israel e tinha em Israel um plano de espalhar sua lei, o seu governo pelo mundo, Lúcifer procurou outras nações para acabar com o plano de Deus. Lembre-se, ele é o rebelde. Rebelde é aquele que está em guerra. E então ele usava as nações e os seus governantes para guerrear contra a nação de Deus. 3 nações se destacam nesses usos de Lúcifer. Quais são elas? Egito, o que mais? Babilônia e Roma. Vocês lembram que o Egito levou o povo, né? O povo foi peregrinar, aliás, no Egito, mas o faraó não queria deixar o povo ser livre, ele queria acabar com a nação de Israel. Era Lúcifer tentando acabar com o plano de Deus, que ele havia prometido para Abraão fazer uma grande nação. Lúcifer não queria deixar vir um Messias que Deus tinha prometido a Eva e tinha prometido a Abraão também, da sua descendência. E quando Deus planejou mandar um libertador, Lúcifer inspirou o faraó a matar todos os meninos, jogar no rio as crianças. Mas Moisés foi protegido. A mesma coisa fez o nosso amigo Herodes, quando se falou que nasceria o rei dos judeus. Ele mandou matar todas as criancinhas
Lúcifer usando os governantes desse mundo para acabar com o plano de Deus. E em Babilônia ele quase conseguiu, porque ele invadiu Jerusalém, ele derrubou o templo, ele derrubou as casas, ele queimou a cidade, ele deixou tudo em ruína, matou quase todo mundo, levou um bocado, a maioria, para a Babilônia como cativos, e o povo pensou que a nação de Israel, a nação de Deus, o templo de Deus havia se acabado. Aí Deus suscita lá em Babilônia Daniel e seus 3 companheiros. Mais tarde, Esdras, Neemias. E Deus traz de volta o seu povo, reconstrói Jerusalém, reconstrói o templo e mantém o seu plano no caminho certo. Babilônia, o portal dos deuses, devido à confusão das linguagens e devido à raiz, foi associada à confusão. Que confusão? A confusão de ideias que Lúcifer implantou nesse mundo, querendo desviar o foco da mensagem de Deus. Sabe, a mensagem de Deus na Bíblia é chamada de o caminho. E a palavra pecado significa desviar-se do caminho. Lúcifer, então, povoou essa terra de várias ideias sobre Deus e sobre deuses. Mitologia grega, mitologia caldaica. São coisas absurdas. Vocês devem ter assistido aí uns filmes aí, né? Deuses do Egito. São coisas assim, sabe, que dá até medo. Se Deus fosse daquele jeito, o que seria do ser humano? Toda essa confusão de ideias, de mensagens, de vida após a morte, de ter que fazer sacrifícios para se libertar de culpa, tudo isso faz parte dessa grande confusão de ideias que Lúcifer implantou nesse mundo por causa da sua rebelião. Mas não esqueça que Babilônia representa essa desconfiança, essa rebeldia contra Deus, através da construção de um modo de salvação em oposição a Deus e paralelo a Deus. Um exemplo disso está lá em Daniel. Vocês lembram dessa estátua? Eu não vou falar disso hoje, mas vocês lembram dessa estátua, não? Deus deu um sonho ao rei de Babilônia, ao rei Nabucodonosor. E neste sonho, Deus usou o seu profeta para dizer a Nabucodonosor que o reino dele era glorioso, representado pela cabeça de ouro, mas um dia o reino dele teria fim e apareceria um outro reino, representado por prata, depois um outro reino por bronze, depois um outro reino por ferro e assim por diante. Vocês sabem, né? A sequência histórica. Babilônia, Medopécia, Grécia, Roma e as nações da Europa. Nabucodonosor ficou abismado com o milagre, porque ele não contou o sonho, mas Deus revelou o sonho a Daniel, e Daniel revelou o sonho para ele e deu a interpretação. Mas ele, rebeldemente, inspirado por Lúcifer, ele não se contentou. Então, no capítulo 3, provavelmente Daniel tinha ido comportar, né? Não estava lá, né? Porque Daniel estudava na UFBA, a Universidade Federal de Babilônia, e ele tinha que se sustentar nas férias, e quando deu o recesso, Daniel foi comportar. E aí Nabucodonosor aproveitou o recesso e fez esse ato de rebeldia. Olha o que diz a Bíblia. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de quanto? Quanto? 60 côvados. E a sua largura? 6 côvados. Levantou na planície e disse para todo mundo, tem que adorar. Quando vocês ouvirem o som do trio elétrico tocando, vá todo mundo para lá, se ajoelhe e adore essa estátua. Por que ele mandou adorar essa estátua, toda de ouro? Porque ele disse, eu não aceito que o Deus de Daniel diga que o meu reino é só a cabeça de ouro que vai passar. Vou fazer uma estátua toda de ouro. E essa estátua vai representar todos os deuses de Babilônia. E as pessoas vão adorar os deuses de Babilônia, e todos os deuses de Babilônia serão mais fortes do que o Deus de Daniel, e o meu reino não vai passar. Vocês conhecem a história. A Babilônia tinha como sagrado o número 6. O número 6 era um número muito especial em Babilônia, por isso é que ele construiu a estátua com 60 por 6, porque o número 6 era sagrado. Babilônia mantinha o seu sistema de contabilidade
todo sexagesimal, diferente do nosso, que é o quê, Gisele? Decimal. Mas em Babilônia era o sistema sexagesimal. Olha, tudo em Babilônia era relativo ao número 6. Eles tinham um ano com 12 meses de 30 dias. Eles tinham um dia dividido em 12 períodos de 2 horas, e cada período desse subdividido em 60. Foram eles que deram origem a essa contagem que nós temos hoje. Babilônia tinha os seus sacerdotes que adivinhavam pelos astros, eles estudavam muitos astros. E eles dividiam o céu em 36 constelações. E os sacerdotes tinham um medalhão que tinha essas 36 constelações agrupadas dessa forma aqui. 6 colunas, 6 linhas. Se você somar as colunas, o resultado é 111, qualquer uma delas. Se você somar as colunas, o resultado é 111. Se você multiplicar 111 por 6, você vai ter que resultado? 666. É um número que incomoda muita gente, não é isso? É um número que incomoda muita gente. Por exemplo, a mensalidade do colégio nunca custou 666. Pastor Juan nunca deixou isso acontecer. Eu lembro quando eu era diretor lá em Salvador, que eu tinha que conceder bolsas e ia calcular o valor da mensalidade. Quando dava 666, uma ou duas pessoas me disseram: pastor, bote mais R$1 aí para eu não ficar com esse número. Minha mãe morava no bairro do Catolé, em Campina Grande. O número da nossa casa era 656. A vizinha do lado esquerdo era 646. E aí eu era menininho, tinha o quê, meus 11 anos, há uns 10 anos atrás mais ou menos, eu tinha meus 11 anos, e eu vi minha mãe conversando com a vizinha dos 646, e falando da vizinha do lado direito, que vivia um problema com o marido, gritos e briga e agressões e tal, e vocês sabem que quando duas mulheres juntam, elas gostam muito de falar de uma terceira, e elas estavam ali falando, ou bem ou mal, você que escolhe, e elas estavam falando ali. Então, eu lembro como se fosse hoje a vizinha dizendo assim: mas você viu, dona Nina, quanta confusão, mas sabe por quê? Aí minha mãe disse: por quê? Você já viu o número da casa dela? Aí minha mãe disse: não, olha, é o número da besta, 666, por isso que eles vivem nesse inferno. Minha mãe regalou o olho, se arrepiou todinha e disse: é mesmo? E quem disse que minha mãe deixava mais a gente ir na casa da vizinha? A partir dali, aquela revelação espiritual foi, a gente não podia mais entrar naquela casa, por causa desse número, 666, sabe? E eu tirei isso aqui da internet, né? A marca da besta chega no Brasil. Aí tem um microchip que o povo vai botar na sua mão direita e vai botar na sua testa. E tem um código de barra, e aquelas barras... como é que é? Verticais do centro, cada um é 666. Então, gente, isso é o que se chama de contra-informação. Contra-informação é a informação que um adversário passa em momentos de guerra para confundir o adversário. Ele libera, ele deixa essa informação vazar, o outro pensa que é verdade e perde de vista a verdadeira intenção dele. Isso tudo é conversa para boi dormir. Isso é tudo mentira, não tem nada a ver com a revelação bíblica. Olha o que diz o texto que cita esse número, Apocalipse 13. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Calcular significa entender, decifrar, encontrar o significado. É um simbolismo, como o animal, como a besta que tinha 10 chifres. Se você vai entender que esse número é literal, que vai botar na sua mão e na sua testa de verdade, então você vai ter que esperar acontecer uma besta que surge do mar, que tem 2 chifres, que parece um leão, que parece não sei o quê, que parece isso e aquilo. Não é literal, é simbólico. Por isso ele diz, você tem que ter entendimento e interpretar. Esse calcular quer dizer interpretar corretamente. 666 aí, nesse contexto, é a lembrança de Babilônia, que tinha o número 6 como sagrado. É a alusão à estátua que Nabucodonosor construiu, toda de ouro, para, como dizemos no popular, peitar Deus.
É a lembrança da Torre de Babel que os pós-diluvianos construíram para desafiar e ofender e se rebelar contra Deus. Por isso é dito número de homem. Homem aí é o contrário de divino. Não é homem do sexo masculino. É homem, humanidade. Ele está dizendo aí que são projetos humanos, ideias humanas contra Deus, ou paralelo a Deus. Esse é o significado da palavra anticristo, não? O anticristo é aquele que está contra Deus ou que se coloca no lugar. Esse é o significado de 666. A mão direita, na linguagem hebraica, é o significado das ações. Deus tirou o povo do Egito com a sua destra, a mão direita. O Senhor nos sustenta com o quê? Com a sua destra fiel. São as ações. As suas ações vão demonstrar se você tem ou não a rebeldia contra Deus instalada em sua personalidade. A testa é o sinal da sua consciência, dos seus pensamentos, daquilo que você aceitou ou rejeitou. O que você aceita e o que você rejeita, o seu pensamento, os seus valores vão mostrar se você é ou não um rebelde contra Deus. Tem nada a ver de chip, pode encher você de chip todinho, que isso não vai forçar você a obedecer ou desobedecer a Deus. É você quem escolhe. Isso é contra-informação para tirar de você a responsabilidade de que você precisa escolher de que lado do grande conflito você vai estar. Você tem que ideia sobre Deus e sobre o seu caráter. Logo após o Apocalipse mostrar esse número, ele mostra 3 mensagens que são para os nossos dias. A primeira mensagem fala: temei a Deus, porque chegada é a hora, e adorai a quem? O céu. O foco dessa mensagem é: o juízo está chegando e quem vai julgar é o Criador. É por isso que ele pode julgar, porque ele é o Criador. A criação é lembrada nos 10 mandamentos, no mandamento do sábado. Lembra-te do dia de sábado, porque Deus criou tudo. A lei de Deus é enaltecida nessa mensagem. E quando a lei de Deus é enaltecida nessa mensagem, o diabo, exatamente na mesma época, quando começa essa mensagem, em 1844, ele lança um livro que teve maior impacto do que o de Charles Darwin. Esse livro aqui, ó, The Natural History. Robert Chambers, primeira edição dele, 1844, anônima, porque ele tinha medo da repercussão. Esse livro influenciou Charles Darwin, que 15 anos depois lançou A Origem das Espécies, combatendo a ideia de Deus Criador, na mesma época que começa aquele movimento daquela pregação. Mas aquele movimento continuou forte. E hoje, você tem até um canal de TV, Adventista do Sétimo Dia, para lembrar que a lei de Deus ainda está de pé, que o Criador vem julgar. Essa mensagem está sendo proclamada hoje para quem quiser. E o objetivo dessa mensagem é dar ao povo a condição de escolher, de não ser rebelde. Porque muitos estão desobedecendo na ignorância. E eu repito, ignorância não é rebeldia. Por isso que a segunda mensagem diz: caiu Babilônia. Sabe, as ideias erradas sobre salvação, sobre o caráter de Deus, a confusão espiritual que Lúcifer implantou, cai quando a lei de Deus é enaltecida. A queda tem que ver com a proclamação da verdade. As pessoas começam a acordar e começam a perceber: isso está errado. Vocês estão falando coisas que não procedem, a Bíblia está dizendo diferente, e as pessoas vão acordando. Vocês se admirariam se soubesse quantas pessoas dentro das igrejas evangélicas por aí afora guardam o sábado? Mesmo não sendo da igreja adventista do sétimo dia, os adventistas não creem que só os adventistas vão para o céu. Nós não acreditamos que fomos chamados para ser a arca de Noé, que só se salva quem está aqui dentro. Fomos chamados para proclamar essas mensagens angélicas. E as pessoas vão se salvar ou conosco, ou lá onde elas estão. Aliás, dizem que teremos 3 surpresas no céu, não é, pastor? A primeira é: vamos encontrar no céu pessoas que nós achávamos que ali não estariam. Você aqui, eu jurava que você não vinha para o céu. Imagine quantas sogras vão ouvir isso. Eu jurava, mas vão estar lá, querendo você ou não. Surpresa, primeira surpresa. Segunda surpresa, qual é, pastor? Não vamos achar no céu pessoas que nós jurávamos que estariam lá.
Cadê fulano? Ô, meu amigo, venha cá, venha ver como era a vida secreta e os pensamentos de fulano. E você vai chorar. E a terceira surpresa, a maior de todas. Como dizem os jovens, pô, velho, estou no céu. Essa é a maior surpresa. Você vai estar lá e vai dizer, eu não acredito. Porque você se conhece, não conhece? Você é igual aquele vereador que não votou nele, ele não teve nenhum voto, nem ele votou nele. E perguntaram, por que nem você votou em você? Ele disse, porque eu me conheço. Então, quando você chegar no céu, você vai ter uma grande surpresa quando você perceber, eu estou no céu. Glória a Deus. Amém? Então, nós não podemos dizer que somos exclusivistas, mas pregamos essa mensagem. E essa mensagem é que causa a queda de Babilônia na mente e no coração das pessoas. Aí vem o terceiro anjo dizendo, cadê? Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte sobre a mão, ou seja, se você concorda com as ideias de Babilônia, se você duvida do caráter de Deus, se você escolhe acusar Deus, se você escolhe não acreditar em Deus, então você está tomando do vinho de Babilônia e escrevendo o seu selo, o seu sinal na sua mão direita e nos seus pensamentos. Agora você começa a entender o que significa crer em Jesus. Crê em Jesus e serás salvo. É a oposição disso aí, de receber o selo de Babilônia na testa e na mão direita. Isso é crer em Jesus, não é sentimento, mas é você entender o contexto do grande conflito e se posicionar entre o bem e o mal e dizer, eu não vou deixar de fazer a vontade de Deus, nem com prejuízo. E se algum dia eu cair, eu vou me levantar, vou me arrepender e vou lutar contra o mal até o fim. Babilônia caiu quando Jesus triunfou na cruz. E eu quero que você, meu irmão, preste bem atenção a essa frase que Jesus disse. Olhando para os que o crucificavam, Jesus disse, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Tanta gente faz coisa errada, mas eu e você não temos o direito de condená-los, nem achar que eles estão pecando contra o Espírito Santo. Porque a ignorância não é rebeldia, senão Jesus não pedia para o Pai perdoar aos que não sabem o que estão fazendo. Você consegue perceber isso? Tem muitos aqui que estão fazendo coisas erradas e não percebem o que realmente significa aquilo. Jesus está dizendo a mesma coisa, Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem, eles não são rebeldes. Deus não se ofende quando você questiona, quando você diz, eu não entendo isso, professor, ou eu não aceito isso, professor, porque não entende. Ele diz, vinde e argue-me, vamos confessar, vamos discutir. Mas ele não se ofende, porque a ignorância não é rebeldia. A rebeldia é quando você tapa os ouvidos para não ouvir, como fizeram os judeus que apedrejaram Estevão. Estevão pregando, eles taparam os ouvidos e apedrejaram Estevão. Isso é rebeldia, porque você não quer ouvir. Eu acredito que muitos ex-ateus estarão no céu, e só deixarão de ser ateus lá, porque eles não creem, não é por rebeldia. Muitos que não são cristãos, que são dessas religiões lá, eu acredito que eles estarão no céu, a Bíblia me dá base sobre isso. Mesmo sem ter conhecido Bíblia, Jesus, 10 mandamentos, mas eles têm uma noção entre o bem e o mal, que os impede de receber o sinal da besta em sua mão, porque eles não são rebeldes. E o Pai vai perdoá-los, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. Mas Deus enxerga neles o que enxergou no ladrão na cruz, que é o foco do julgamento de Deus. O que Deus procura não é quantas boas obras você fez ou quantos pecados cometeu, mas Deus quer saber que posicionamento você tem em sua mente, em seus valores, qual sua filosofia interior entre o bem e o mal, que dúvidas você tem sobre Deus. No final, Deus não pode levar para o céu apenas aqueles que são um risco para o pecado começar de novo. E é essa pergunta que você tem que se fazer. Eu cheguei ao nível de insatisfação com os pecados que eu mesmo cometo, tão grande, que se Deus me levar para o céu, transformado, eu não terei saudade deles?
ou eu serei um risco para o pecado começar de novo devido ao meu amor aos pecados e à minha rebeldia para com as leis de Deus? Essa é a pergunta do grande conflito e do julgamento de Deus. É hora de se redefinir. Babilônia é confusão alimentada por presunção, orgulho e rebeldia. Deus o convida, meu querido, para a humildade, a submissão e a paz, baseadas no amor e na confiança demonstrados por Jesus Cristo na cruz, ao dizer: perdoa, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Se você buscar, Deus vai iluminar você. Deus vai dar a você uma visão do mundo, das pessoas, do bem, e você vai ser uma pessoa liberta. Você vai saber se humilhar diante de Deus e esperar o momento em que Ele vai exaltar você. Porque você vai poder dizer, como nosso grande herói da Bíblia: eu sei em quem tenho crido. O apóstolo Paulo disse isso. Jó falou assim: eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará sobre a terra, e eu verei. Esses homens conseguiram se definir, e quando isso acontecer, meu querido, você ainda vai pecar, mas vai continuar sendo insatisfeito com o pecado. Você vai saber que uma coisa é pecado, mas a atração, a paixão vai fazer você pecar, mas mesmo com o sabor do pecado, você vai ficar insatisfeito com o que fez. E isso ainda não é o pecado contra o Espírito Santo. O pecado contra o Espírito Santo é quando você está rebelde e diz: eu fiz e vou continuar fazendo o mesmo e eu não preciso de você. Quando não lhe incomoda mais o mal. Mas enquanto o mal, o próprio pecado, mesmo com gosto bom, incomoda você, você é um cidadão do reino dos céus, o insatisfeito com o mal, e Jesus Cristo estará intercedendo por você para que você vença. O grande pregador Dwight Moody uma vez imaginou Jesus conversando com Pedro antes de subir aos céus. Pedro perguntou a Jesus: Senhor, realmente queres dizer que devemos retornar a Jerusalém e pregar para aqueles homens que te assassinaram? Sim, disse Jesus. Procure com afinco aquele homem que cuspiu em meu rosto. Diga-lhe que ele ainda pode ter um lugar em meu reino. Pedro, vá procurar aquele homem que fez a cruel coroa de espinhos e a colocou em minha fronte. E diga-lhe que eu terei uma coroa pronta para ele e que não terá nenhum espinho nela. Procure com muito afinco e diligência aquele homem que tomou a cana e com ela bateu nos cruéis espinhos, cravando-os em minha fronte. E diga-lhe que eu porei um cetro em sua mão e ele dominará sobre as nações na terra. Procure o homem que cravou a lança em meu lado e diga-lhe que há um caminho mais curto do que este para chegar ao meu coração. Ele se chama arrependimento. Será que ainda existe alguma Babilônia na sua mente? Será que ainda existe alguma desconfiança do quanto Deus o ama e da disponibilidade que Ele tem de perdoar e transformar a sua vida? Eu não sei, talvez a gente ainda duvide muito se Deus realmente é a melhor opção. Mas eu gostaria de fazer uma oração especial por você, para que você se reconsagre hoje, que você diga não à Babilônia, que você se defina no plano de Deus e ainda que você caia, você diga: eu não vou ficar prostrado, porque eu sei em quem tenho crido e sei que o meu caminho é voltar para Jerusalém. Tem uma música muito cantada que diz assim: todo ser que vive, louve o nome do Senhor. Essa é uma música de adoração, de submissão, de aceitação da soberania de Deus, de dizer: Ele é o meu Deus, não Lúcifer. Eu não quero saber de Babilônia, eu quero saber de Jerusalém, que o Senhor reine sobre mim, em minha vida, em todos os aspectos. Será que enquanto nós cantamos, você consegue confessar a Deus suas rebeldias e se definir ao lado do Senhor? Vamos cantar essa música. E ao final dela, eu quero orar por você que deseja se reconsagrar ao Senhor nesta noite.
que vive, louve o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Só a igreja canta. Todo ser que vive, louva o nome do Senhor. Toda criatura se derrame aos seus pés. Ao som da sua voz, o universo se desfaz. Não há outro nome comparado ao grande eu sou. Sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra passarão, mas o teu nome é eterno. Todo joelho dobrará ao ouvir teu nome, teu santo nome. Todo ser confessará, louvado seja o teu nome, teu santo nome. E mesmo sendo pó, com tudo que há em mim, confessarei que céus e terra Mesmo que tudo passe, passarão, o nome do Senhor não passará. mas o teu nome é Só a eterno. igreja canta agora. Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, muito em breve, Senhor, o seu reino será definitivamente estabelecido neste mundo e todo o universo será purificado da mácula, da rebeldia e do pecado. E todo ser confessará que só o Senhor é Deus. Os teus caminhos são a verdade, que os teus planos são planos de vida, de amor. E nós estamos entre estes seres, pois queremos te servir não só neste mundo, mas por toda a eternidade. Hoje, mais uma vez, escolhemos que o Senhor seja o nosso Deus, a despeito e apesar de nossas fraquezas e falhas.
que o Senhor reine sobre nós e nos faça um instrumento da sua glória. Nós oramos em nome de Jesus.